Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. O programa de hoje vai falar um pouquinho mais, desvendar um pouquinho do mercado livre de energia. Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui o Fábio Saldanha, ele que é sócio-diretor do grupo Migratio, que é um grupo que gerencia aí esse tipo de negócios de energia no mercado atualmente. Além do Fábio, eu também tenho aqui o Gustavo Gimenez, que estará comigo na condução do programa. Olá, Gustavo. Tudo bem, Thiago? Vamos juntos. Vamos lá. Fábio, agradecendo sua presença aqui no nosso programa e falar sobre energia, Hoje em dia a gente debate muito sobre a questão da energia. Eu queria que você falasse um pouquinho quanto é importante as pessoas terem um conhecimento o mercado de energia. Quando a gente fala de mercado de energia, a gente fala do gás, a gente fala da placa solar. O que mais envolve o mercado de energia para as pessoas que estão em casa entender melhor? Bom, primeiro, obrigado, Thiago, Gustavo, prazer estar aqui com vocês. O mercado livre de energia, falando especificamente dele no primeiro momento, é um mercado que hoje ele já representa quase 40% do consumo de energia no Brasil. Para vocês terem uma ideia, são mais de 33 mil unidades consumidoras atualmente consumindo energia nesse mercado. E o momento é um momento muito oportuno para o desenvolvimento desse segmento, porque é um mercado que ele já vem desde 95, na época do Fernando Henrique ainda, evoluindo e crescendo. Num primeiro momento focado nos grandes consumidores, nos eletrointensivos, com contas acima de milhões de reais por mês de gasto com energia. E com o passar do tempo, esse patamar de potência dos consumidores foi diminuindo. Depois saiu de 10 mil, foi para 3 mil, foi para 500. E a partir agora do ano que vem, tem a oportunidade para qualquer consumidor do grupo A, ou seja, aquele que tem um transformador, um empresário, dono da padaria, de um restaurante, de um grupo de farmácia, de um colégio, de oportunidades que são mais acessíveis, aí, também poderão usufruir aí desse benefício do Mercado Livre. Para ficar ainda mais claro, o Mercado Livre de Energia, em poucas palavras, o que seria? É um mercado onde, no início, sempre tem aquela visão de que a distribuidora ela é a dona de todo o serviço que atende o consumidor final. E como o nome diz, a distribuidora ela presta o serviço de distribuição. No Brasil sempre foi convencionado que a distribuidora ela compra a energia em grande escala, nos leilões de energia organizados pelo governo, e ela tem a função de vender essa energia para o consumidor final. Só que isso acaba virando até um risco para o próprio negócio dela, porque é o risco da inadimplência, de um serviço acessório que ela presta em decorrência do modelo mercadológico que nós temos aqui no Brasil. Se formos na Europa, nos Estados Unidos, em diversos outros países não tão desenvolvidos assim, o mercado livre ele é livre inclusive até o residencial, que é uma tendência que os agentes reguladores no Brasil já estão trabalhando nessa direção para daqui a alguns anos também nós, na nossa casa, podermos comprar energia no Mercado Livre. Então, quando o consumidor ele migra para esse Mercado Livre, ele mantém o contrato dele com a distribuidora de energia, que continua prestando esse serviço de distribuição, porém, por um outro lado, ele passa a ter um compromisso de compra de energia com um agente, ou comercializador de energia, como nós, ou um agente de geração de energia, seja ele a fonte energética que for, uma eólica, uma solar, uma hidrelétrica, uma térmica de biomassa. Deixa eu aproveitar, tirar minhas dúvidas. Quando a gente está falando, então, que eu estou no mercado livre de energia, eu vou consumir essa energia de uma outra pessoa que está produzindo, Aí pode ser, como você disse, a eólica, etc, etc. Ou eu posso produzir com a minha placa solar. É um exemplo, certo? Tem alternativas. Tá. O mercado, num dado momento, alguns anos atrás, em 2012, foi criada a figura da geração distribuída. E com o passar do tempo, essa regulação da geração distribuída ela foi amadurecendo ao ponto que ela se tornou uma potência hoje. Muitos empreendimentos de geração de energia de pequeno porte, a geração distribuída ela tem uma limitação até 5 megas de potência, seja ela qual for a fonte de energia renovável associada a isso.
Então, mesmo quem tem um painel solar na sua residência ou quem tem uma pequena hidrelétrica, uma pequena térmica de biomassa ou um outro empreendimento de fonte renovável, ele se enquadra nesse mecanismo de geração distribuída que não é um mercado de comercialização de energia. Entendi. É um mercado de compensação de energia, onde você pode compensar essa energia em até 60 meses da data em que ela foi gerada em decorrência do teu consumo mensal. O que nós estamos falando aqui é sobre mercado livre de energia. Enquanto o mercado de geração distribuída ele é uma compensação da energia efetivamente consumida, que você pode fazer a sua autogeração, ou você pode se associar a um consórcio, uma cooperativa, um condomínio, um empreendimento de terceiro que gera essa energia e você é um associado desse empreendimento, a sua cota-parte, né, o teu volume de consumo de energia é a sua cota-parte de participação nesse empreendimento. No mercado livre de energia é um outro modelo completamente diferente. Você não se associa a nada, você tem um agente comercializador que te fornece essa energia. A grande vantagem do mercado livre em relação à geração distribuída é que você tem o abatimento do desconto que nós estamos falando em todos os fatores da conta de energia. Porque a conta, ela basicamente é um tripé. Você tem a fração do serviço de distribuição, você tem a fração impostos, que hoje representam mais ou menos 1/3 da conta, e você tem a fração energia. Na geração distribuída, você tem um abatimento exclusivamente na fração energia da conta, ou, se for um mecanismo de autoprodução, aí você também tem um benefício na carga tributária. No mercado livre, você tem um desconto na conta como um todo, tanto na fração do serviço de distribuição, quanto nos impostos, quanto na parte energia, porque você diminui a base de cálculo para fazer a referência do cálculo do imposto sobre essa energia. Posso só acabar de tirar essa minha dúvida? Que eu estou fazendo perguntas para até entender, muitas das minhas perguntas é para entender o esquema e para o pessoal de casa também entender junto comigo. Essa energia, ela vai chegar pelo mesmo canal que chega a energia convencional? Esse é um ponto que me chama a atenção. Então, eu vou ter que me preocupar, fazer uma nova instalação, colocar um outro poste, a gente chama de poste padrão, né? Isso. Aqui em Campinas, padrão CPFL. Como que funciona? Ou não, vem por aquele mesmo canal, como funciona isso? Não, ótima pergunta. É sempre uma dúvida que o cliente tem, né? E é uma situação que é importante deixar claro. A distribuidora, ela tem o papel dela, que é fazer o serviço de distribuição. Então, todos os geradores de energia que nós temos espalhado por todo o Brasil, eles entregam a energia, seja numa rede de transmissão ou de distribuição, dependendo do porte desse empreendimento, e esse sistema todo é chamado de Sistema Interligado Nacional. Então, muitas vezes, um consumidor aqui em Campinas, ele pode comprar uma energia do Rio Grande do Sul ou do Rio Grande do Norte, que virá por toda essa infraestrutura do Sistema Interligado Nacional até as instalações de cada um. Então, quando a gente fala em compra de energia no Mercado Livre, nós não estamos falando de um sistema físico, né? Nós não estamos comprando um elétron de energia, nós temos uma relação jurídica, né, de um contrato de compra e venda de energia, onde a Câmara de Comercialização de Energia, a CCE, é o agente de fiscalização desse segmento. Então, ela vai fazer o monitoramento de todo consumidor na ponta final e vai fazer o monitoramento da ponta final lá no gerador. E depois, tudo que acontece nesse intervalo, que é o mecanismo de trading das comercializadoras que compram e vendem essa energia até chegar no consumidor final, isso tudo são simplesmente relações jurídicas contratuais de compra e venda de volumes que são registrados e monitorados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Agora, muitas pessoas até pensam, né, na hora de fazer uma compra dessa energia, pensa na questão do valor. Né, fala, nossa, é uma coisa diferente, deve ser muito caro. Eu queria que você falasse para as pessoas essa questão de valores. Custa caro mesmo investir nessa parte da energia livre ou é apenas um mito, dá para qualquer um encarar e com certeza a economia deve ser também bem maior, né?
Você, na linha do que nós estamos falando aqui, né? Na geração distribuída, onde você vai fazer esse investimento para fazer a compensação da sua própria energia, claro, cada um vai fazer uma análise, né, em decorrência desse estudo em relação à tarifa da distribuidora, em relação ao volume de energia que cada um consome, em relação à disponibilidade de espaço em telhado que cada um tem, né, e fazer essa avaliação. Em geral, o prazo de retorno desse investimento ele vai variar aí em torno de 5, 6 anos como ordem de grandeza. Quando a gente fala no Mercado Livre, não tem esse investimento em infraestrutura, né? Você simplesmente compra uma energia de alguém que fez esse investimento e esse preço ele varia em decorrência de uma série de fatores. O principal deles é o efeito climático, né? A gente tem um país com uma forte incidência de geração hidrelétrica, né? Então, quando você tem níveis de reservatório altos, né, em períodos de chuva, tem uma tendência de queda no preço e em períodos de estiagem tem uma tendência de elevação de preço. Claro que essa não é a única regra condicionante para isso, tem uma série de outros fatores que impactam esse preço, mas essa volatilidade de preço é muito importante na tomada de decisão do consumidor quando ele decide fazer um contrato de compra de energia no Mercado Livre. Porque quando você compra a energia, você tem uma previsibilidade de custo no tempo. Então, digamos, você faz um contrato de 3, 4, 5 anos, o teu contrato ele é travado, data base de agora, e indexado ao índice de inflação, IPCA e GPM, ao longo do tempo de vigência desse contrato. Quando o consumidor está no mercado cativo, esse reajuste ao longo do tempo, ele é a revisão tarifária da distribuidora, que, em geral, como se mostrou aí nos últimos anos, esse repasse da revisão tarifária da distribuidora, ele tem sido superior ao índice de inflação. Então, isso por si só, ao longo do tempo, já traz uma economia adicional para o consumidor. E a outra questão que é muito importante o consumidor analisar é a estratégia de contratação de energia. Porque no mercado cativo, quando você está conectado ali na CPFL, chega a conta, você paga, está tudo resolvido, né? Mês que vem, chega a conta novamente, você paga e está tudo resolvido. No Mercado Livre, não. No Mercado Livre, você tem que ter um planejamento de contratação de longo prazo. Então, por isso que é muito importante você ter uma consultoria que entenda desse mercado de energia para que te dê um suporte e uma orientação sobre qual a melhor estratégia de compra de energia. Eu sempre brinco que a melhor estratégia é a aula da nossa professora ali da terceira série, que ensinava a regra de 3 ali, né, e uma condicionante muito simples, né? Quanto maior o preço, menor o prazo, e quanto menor o preço, maior o prazo. Então, nós estamos aí num período de preço próximo do piso de mercado já há quase 2 anos. Então, ao longo desse intervalo de tempo, muitas empresas optaram por já aproveitar essa janela de preço baixo e fazer contratos de 3, 4, 5 anos para garantir esse patamar de preço baixo. Então, para todos os clientes que a gente tem assessorado agora, todos os nossos clientes estão minimamente 3 anos contratados, a grande maioria 4, 5 anos contratados, e aqueles que estão interessados em entrar nesse mercado, a gente tem recomendado essa mesma estratégia de contratação de longo prazo. Perfeito. Vamos para o intervalo, Gustavo? Vamos lá. Fábio, a gente vai fazer uma rápida pausa, tá? Tá bom. Já continua com esse assunto. Band Entrevista hoje falando sobre o Mercado Livre de Energia. A gente vai fazer uma rápida pausa, em instante estaremos de volta. Até já. Já estamos de volta com o Band Entrevista, falando hoje sobre o Mercado Livre de Energia, recebendo aqui o Fábio Saldanha, ele que é diretor do grupo Migratio, esse grupo que trabalha na gestão desse mercado de energia no Brasil. Gustavo? Queria perguntar para o senhor, ainda no que o senhor terminou de falar ali no nosso bloco anterior, com relação à energia e principalmente à sustentabilidade. O senhor estava se referindo, no caso, à energia hidrelétrica, né? O Brasil depende muito dela, mas quando a gente fala dessa energia limpa,
toda vez que a gente está falando de mercado livre de energia, a gente está falando dessa energia limpa, a gente está falando de energia eólica, ou pode existir aí uma termoelétrica? Explica para a gente, por favor. Não, primeiro, vamos deixar o senhor de lado aqui, né? Vamos manter a amizade aqui, por gentileza. E, bom, a matriz energética brasileira é talvez uma das mais renováveis do mundo. Até o último número que eu vi, se eu não me engano, somos a segunda maior matriz renovável do mundo. Então, é uma matriz bastante diversificada. Temos uma alta concentração de hidrelétrica, mas temos também um portfólio muito grande de eólicas, de solares, de térmicas a biomassa, seja ela bagaço de cana, casca de arroz, principalmente no Rio Grande do Sul, entre outras fontes aí que estão disponíveis no mercado. Temos também muitas térmicas a gás natural, a diesel, óleo combustível, que são térmicas emergenciais, são térmicas que são despachadas pelo ONS, o Operador Nacional do Sistema. Então, normalmente, os projetos de pequeno, médio porte, eles não são projetos despacháveis, eles são projetos que eles ficam gerando a plena carga e de acordo com a disponibilidade o tempo inteiro. Porque são investimentos privados onde você está sempre buscando vender o máximo de energia para melhorar aí ao máximo a sua rentabilidade. Agora, o planejamento energético do governo, ele é muito voltado para a segurança energética do sistema. Então, como ao longo do dia você tem uma variação de consumo, ao longo do ano, você tem uma variação natural do consumo em decorrência de uma condição climática para um uso maior de ar-condicionado ou menos, ou uma situação econômica onde o país está se desenvolvendo mais acelerado, uma produção industrial mais acelerada, ou no momento de uma crise que você tem uma redução. O papel do ONS é justamente monitorar essas variações de consumo e de energia. E sempre que houver uma possibilidade de falta de atendimento por esses empreendimentos, aí ele despacha essas térmicas emergenciais que são leiloadas e são colocadas aí por investidores privados que concorrem nesses leilões de energias emergenciais para suprir essa necessidade pontual do sistema para que a gente não tenha os famosos apagões aí que às vezes a gente via muito mais no passado, talvez vocês mais jovens não tenham visto tanto, porque eu acho que já há bastante tempo o Brasil amadureceu bastante o seu sistema energético e hoje, felizmente, a gente vê isso acontecendo cada vez menos, né? É isso, é só para concluir, e vai mudando de região para região, essa questão até do fornecimento de energia. Por exemplo, região Nordeste, o eólico é mais comum, enfim, lugares com mais exposição solar, vai variando de região para região ou é uniforme? Isso é uma característica natural, né? A partir do momento que a gente fala que a energia ela é de uma fonte renovável, ela tem que ter a disponibilidade da fonte, né? Então, a região Nordeste e a região do extremo sul do Brasil são regiões que têm uma alta concentração de vento, né? Então, são regiões onde concentram o grande volume dos projetos de energia solar, do projetos de energia eólica do Brasil. Depois, na questão da energia solar, é muito sabido, né, que o pior lugar de incidência solar no Brasil é 30% melhor do que o melhor lugar de incidência solar da Alemanha, né? Então, o Brasil é um país privilegiado nessas fontes de energia renováveis, temos uma forte matriz hidrelétrica, como falamos há pouco, mas claro, a hora que você, como investidor, vai tomar uma decisão aonde que eu vou colocar o meu projeto, você vai procurar as regiões onde tem uma maior incidência solar. Então, em geral, aquele corredor do Vale de São Francisco, ali saindo do noroeste de Minas Gerais até as regiões do interior dos estados ali do Nordeste, é o grande cinturão de projetos solares, onde concentra a maior parte dos grandes empreendimentos de projetos solares do Brasil. Mas isso não impede que você ir ao Rio Grande do Sul, você vai ver ali inúmeros projetos solares para atendimento a algumas demandas específicas também, né? E como a gente tem aqui também no interior de São Paulo, um grande número de usinas de cana-de-açúcar, né? Então, nesse
período de safra, que você tem uma produção intensa de produção de etanol, você tem, consequentemente, uma produção também intensa de geração de energia por biomassa de bagaço de cana-de-açúcar, né? Agora, Fábio, no próximo dia 23, Limeira será sede, né, do segundo encontro Migrátil de Energia e Gás. Eu queria saber de vocês por que escolher Limeira para ser sede desse evento, que é um dos maiores já aqui do interior paulista? Bom, primeiro é a sede do nosso escritório, né? Nós ficamos sediados ali em Limeira. A primeira edição do evento foi no ano passado, foi uma edição comemorativa do nosso aniversário de 10 anos da empresa. E o evento foi fantástico, né? Tivemos a presença de diversas autoridades do setor de energia e gás, entre eles a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANP, né, Agência Nacional de Petróleo, a EPE, que é a empresa de pesquisa energética, que é quem elabora os estudos para que a gente tenha as definições das políticas setoriais, entre várias outras associações setoriais, né, como a BIAP, que é a Associação dos Autoprodutores de Energia, a COGEN, que é a Associação dos Cogeradores de Energia, a ANACE, que é a Associação dos Consumidores Especiais, são os pequenos consumidores de energia elegíveis para o mercado atacadista, que estarão conosco esse ano novamente, inclusive. Então, esse ano nós resolvemos repetir o evento pelo sucesso que foi o evento no ano passado. Tivemos ano passado mais de 200 pessoas ali presentes no evento conosco. E então a gente resolveu, até por conta desse evento, ano passado, nós recebemos o prêmio do Dia da Empresa Limeirense, que é o principal prêmio na nossa cidade. Foi um reconhecimento a todo esse trabalho que a gente vem fazendo aí há 11 anos, né, e atendendo uma boa parte das empresas ali da nossa região. Então, resolvemos tornar esse evento uma tradição, né, pelo sucesso que foi a primeira edição. E esse ano nós teremos como foco a abertura desse mercado livre de energia para o ano que vem, que estamos falando aqui hoje, né? E também possibilidades no mercado de gás natural e de biometano. O mercado de gás natural ele tem uma abertura recente, né? Ainda tem uma alta concentração de fornecimento pela Petrobras, mas cada vez mais os players desse mercado estão se movimentando, assim como nós, né? na busca de oportunidades de compra, principalmente de gás natural do exterior, na forma de GNL, na forma de gás natural líquida, né? Para que a gente possa atender essas demandas dos nossos clientes. E, principalmente, o Brasil é uma potência acordando na área de biometano. A gente vê algumas associações setoriais específicas, como a Biogás, usando a expressão do pré-sal caipira, né, por conta da potência que nós temos. Nós temos aí uma capacidade de produzir mais do que uma Itaipu, só com conversão de matéria orgânica, seja ela em aterro sanitário ou de biodigestão de resíduos agro-silvopastoris, né, dessa indústria do agro, que tem uma potência muito forte nesse segmento. E até por conta do momento que o empresário vive, né, de tantas dúvidas em relação a situações econômicas e também a própria busca de olhar um pouco mais para dentro do seu negócio, que é algo que a gente pratica bastante na nossa empresa, nós convidamos também o Itaú BBA para que o economista deles possa ir lá e dar uma palestra para os empresários e ter uma visão aí também mais macroeconômica, né? O mundo vive também uma situação complexa nesse momento, né? E trouxemos também o Guga Stocco, que é uma referência na área de tecnologia e inovação, foi o CIO do Banco Buscapé, do Buscapé, do Banco Original, transformou o Banco Original no primeiro banco digital do mundo e mais algumas outras empresas aí que ele desenvolveu após essa iniciativa dele, né? Perfeito. Fábio, agradecendo então a sua presença aqui no nosso programa e deixando nossas portas abertas para uma possível retomada sua aqui para discutir um pouquinho mais sobre o mercado livre de energia. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Vamos embora, Gustavo? Vamos lá, então. Lembrando que dia 23, então... 23 de agosto, pessoal, só passando o endereço, então. Dia 23 de agosto, na Avenida Ismael Ferreira dos Santos, número 590, no Parque Egisto Ragazzo.
vai ser das 8 às 5h30 da tarde, tá bom? É importante destacar que os interessados procurem a gente lá na Migratio, se puderem colocar os nossos contatos da empresa e agradeço, para que o pessoal possa fazer a sua inscrição, porque é um evento fechado para convidados, inclusive. Perfeito. A gente vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.